Quem trabalha aqui do lado de fora da mina a céu aberto sabe que precisa tomar cuidado. Prestar a máxima atenção é importante, mas não basta. Para você fazer o serviço com segurança, os EPIs, equipamentos de proteção individual, não podem ficar de fora. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Neste episódio você vai ver os tipos de EPIs e como esses equipamentos devem ser usados para proteger o trabalhador dos pés à cabeça. Óculos, calçado de segurança, luvas, capacete com jugular, protetor auricular e colete refletivo. Esses são só alguns dos itens de segurança que não podem faltar no trabalho em uma mina. Além de obrigatórios, esses equipamentos são definidos de acordo com a sua atividade e obedecem a normas específicas que testam e certificam a eficiência do EPI. Mas não é só usar os EPIs não, hein? É preciso passar por um treinamento obrigatório específico para cada equipamento, para usá-lo corretamente. Só assim ele vai ser a garantia da sua segurança. O controle é feito assim. O trabalhador assina uma ficha de entrega de EPIs e confirma o recebimento e a devolução dos equipamentos. Nesta ficha é obrigatória a colocação do certificado de aprovação e a data de recebimento e devolução, de acordo com o estabelecido pela empresa. Se os EPIs estiverem danificados, isso também deve ser informado. Cada função ou atividade exige um EPI específico. E o que determina qual equipamento de segurança vai ser necessário é a avaliação dos riscos ambientais. Essa avaliação é que vai indicar qual EPI é necessário para cada atividade e qual procedimento a ser seguido, de acordo com o que foi estabelecido pelo SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa, ou pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em Mineração, a CIPAMIN. Mas afinal de contas, quais os tipos de EPIs e como eles devem ser usados? Primeiro, a parte mais sensível, a cabeça. Capacete de segurança com jugular é obrigatório em todo o trabalho a céu aberto aqui na mina. Em algumas atividades, é necessário o uso de protetor facial para proteger seu rosto. Quem trabalha com soldagem e no corte ao arco elétrico deve usar a máscara para soldador. Já os óculos de segurança protegem a sua visão de partículas em suspensão, como poeira, respingos de líquidos e outros materiais. Cabeça e rosto protegidos, vamos cuidar das mãos e dos braços. E não é frescura não, hein? Luvas e mangas de proteção, assim como cremes protetores, são importantes. Quando no trabalho há exposição ao sol, as vestimentas devem ser sempre de manga comprida, para proteção contra a radiação solar. Simples assim. Ou seja, quem usa está protegido. Ok, já falamos sobre os cuidados com a parte superior do corpo e na parte de baixo, nas pernas e nos pés. Como usar os EPIs? Para os pés, nós temos os calçados de segurança, que são resistentes e impermeáveis. Com eles, você pode andar sem medo de derrapar e também você mantém os seus pés sempre secos e protegidos das umidades. E também tem a opção da perneira. Exatamente. Em algumas situações é fornecido um EPI específico para a proteção das pernas, que nesse caso, como você mesmo lembrou, as perneiras. Quais situações a perneira tem que ser utilizada? Em situações específicas, como no caso onde ele adentra em áreas onde existe risco de animais peçonhentos ou riscos de batidas contra as suas pernas. Quando o trabalho é feito a mais de 2 metros de altura, o trabalhador tem que redobrar a atenção. É aí que outros equipamentos têm que ser usados, como o cinto de segurança. Se a tarefa é com qualquer tipo de andaime ou subindo e descendo escadas, usamos um trava-queda acoplado ao cinto de segurança. E esse cinto também é ligado a um cabo de segurança. A cadeira suspensa ou uma plataforma de trabalho aéreo também podem ser utilizadas, mas sempre com o cinto de segurança ancorado. Viu como é simples ficar fora de perigo? Então já sabe, nada de improviso. Se o nível do ruído for superior ao permitido, os trabalhadores têm que usar o protetor auricular. Mas não pode sair usando qualquer um. É necessário fazer a avaliação do nível de ruído no ambiente, para determinar qual tipo de proteção auditiva ideal.
E para a avaliação ser feita, usa-se o dosímetro junto ao corpo do trabalhador, para medir o nível de ruído em decibéis. Tudo para garantir que o trabalhador preserve sempre sua audição. Os EPIs são para o corpo todo, e para cada atividade ou cada ambiente onde o trabalho for feito, o tipo de EPI também muda. Se o local tem poeira, materiais tóxicos, gases, tudo isso influencia na avaliação de risco para determinar qual o tipo ideal de respirador que o trabalhador deve usar. E atenção! Para o respirador se encaixar bem no rosto, garantindo a pureza do ar, a barba tem que estar sempre bem feita. Em locais onde o teor de oxigênio for inferior a 18% em volume, os dispositivos de isolamento entram em cena. E lembre-se, o nosso combustível é o oxigênio e ele precisa estar limpo para não prejudicar a nossa saúde. Os aventais, jaquetas e capas também não podem faltar na proteção em algumas atividades na mina. E sempre que tiver qualquer problema, se perceber algum defeito neles ou até mesmo se precisar trocar, informe ao seu líder imediato. Hoje a gente viu. Para cada parte do corpo existe um EPI que garante a sua proteção. Cabeça, olhos, audição, rosto, vias respiratórias, mãos, braços, pés. Tudo deve estar devidamente protegido para o trabalho. Respiradores, óculos, calçado de segurança, luvas e capacete não podem faltar na execução das tarefas. Para trabalhos em alturas superiores a 2 metros, o trava-queda e o cinto de segurança são indispensáveis. E quando o ruído é superior ao permitido, o trabalhador deve usar protetores auriculares. Fazer o seu trabalho bem feito não é o suficiente para garantir a sua segurança. Para ficar seguro sempre, você precisa usar os EPIs de forma correta. Não é só porque a lei te obriga a usar, é porque a vida e a saúde de todos serão preservadas. E lembre-se, cada um faz a sua parte para o benefício ser geral. Bom trabalho para você e até a próxima! Em qualquer local de trabalho, as questões de segurança devem estar incorporadas às atividades. E em uma mina de superfície, onde são feitas diversas operações de produção, esse cuidado deve se estender aos trabalhadores ou qualquer pessoa que transita pelo local. Para isso, existem as proteções coletivas, que são equipamentos, dispositivos e formas de eliminar, controlar ou neutralizar os riscos. Que tal conhecer um pouco mais sobre o assunto? Neste episódio, você vai aprender a importância dos equipamentos de proteção coletiva, as medidas de segurança coletiva em uma mina de superfície e como as ações administrativas refletem na segurança e na saúde do trabalhador. As empresas de mineração tomam todos os cuidados pensando na segurança e saúde do trabalhador. Exemplos disso são os equipamentos de proteção coletiva. Corrimão e guarda-corpos, proteções em partes móveis de máquinas, sensores, barreiras de proteção, isolamento de área de risco. Esses são alguns tipos de EPCs. Além desses, também existem os equipamentos de proteção individual, conhecidos como EPIs, como luvas, máscara contra poeira, protetores auriculares, calçados de segurança, etc. Tanto os EPCs quanto os EPIs são muito importantes para a segurança e saúde de todos que trabalham na mineração. Caso o primeiro, que trata da proteção coletiva, não seja suficiente para neutralizar a exposição, os EPIs devem ser utilizados. Em alguns equipamentos, como o gerador de energia, uma forma de diminuir o ruído é fazer um isolamento acústico. Mas caso esse EPC não seja suficiente, outras medidas devem ser adotadas, como o uso de protetor auricular.
planejamento da proteção coletiva deve ser feito ainda na fase do projeto. Esse trabalho é realizado por engenheiros e técnicos legalmente habilitados e qualificados, que avaliam o local de trabalho, os equipamentos e as atividades. O objetivo é determinar os procedimentos de segurança, além dos EPCs e EPIs adequados para cada tarefa específica. A proteção coletiva vem antes da individual porque abrange todos os trabalhadores. A implementação de procedimentos e medidas de segurança também pode seguir uma ordem. Uma sugestão seria começar com as medidas preventivas, que são definidas a partir de uma análise de riscos elaborada pela empresa. A próxima etapa pode ser implementar medidas de prevenção de riscos. Por exemplo, quando for necessário realizar trabalhos em altura, medidas como o uso de plataformas com proteções laterais, guarda-corpo, rodapés e telas, ou o uso de cinto de segurança devidamente ancorado são fundamentais. Outra medida importante é implantar uma proteção sobre as partes móveis de máquinas e equipamentos. São essas grades e coberturas que impedem que os trabalhadores se aproximem de polias, engrenagens e correias. Outra forma de proteger os trabalhadores é criar áreas de circulação sinalizadas, que separam as máquinas de quem passa por aqui. Existe ainda a intenção de eliminar, reduzir ou neutralizar os níveis ou as concentrações dos possíveis agentes no ambiente de trabalho. Uma forma de fazer isso é instalando capelas de exaustão de solda, que são usadas para a remoção dos contaminantes. Outra medida deve ser a umidificação das vias de circulação de veículos e equipamentos para controlar a poeira em suspensão. Pode ainda se utilizar os inibidores de poeira adicionada à água para aumentar a eficiência deste controle. A utilização de medidas de caráter administrativo ou de organização de trabalho também contribuem para a segurança e saúde do trabalhador. Para reforçar a segurança, uma boa prática é realizar medidas administrativas. Eu estou aqui com o Reni Couto, que é engenheiro de segurança. Reni, o que é uma medida administrativa? As medidas administrativas, elas são adotadas pelas empresas através das instruções de trabalho, das normas de segurança, da sinalização da área com restrição de uso de pessoas que podem entrar naquela área, de sinalização de equipamento, em que os riscos que tem aqueles equipamentos, embora tenha que ter aquela proteção coletiva que restringe o acesso, você tem que sinalizar. Ela consta também os treinamentos de integração, em que é passado todas as normas de segurança. A gente treina o trabalhador na movimentação da máquina em que ele está sendo utilizada, por exemplo, serra circular, martelete, furadeira e outras ferramentas desse porte. A gente passa também através dos boletins online, divulga para o trabalhador essas informações, reuniões mensais através da CIPA, é divulgado todas as informações possíveis, e que é perguntada, porque a gente sabe que é importante e todas as dúvidas que o trabalhador possa vir a ter, a gente esclarece nesse ponto. E tudo, claro, pensando na segurança do trabalhador. Correto. Não tem como a gente pensar em empresa, em desenvolvimento, sem pensar na qualidade de vida do trabalhador. Para realizar o seu trabalho com segurança, siga as normas de proteção coletiva. Cada um aqui faz a sua parte. Sua atitude é fundamental. Neste episódio, vimos exemplos de medidas de proteção, a importância dos equipamentos de proteção coletiva e como ações administrativas contribuem para a sua segurança e saúde. Fique ligado e siga as orientações que você viu no programa de hoje. Eu espero você no próximo episódio. Até lá! Hoje em dia, ouve-se falar muito nos benefícios e na importância da ergonomia para empresas de qualquer porte ou segmento. Ela é fundamental para a segurança e saúde dos trabalhadores e vai muito além do aspecto físico.
A ergonomia mistura várias ciências e tem como objetivo adaptar postos de trabalho, instrumentos, horários e máquinas ao conforto dos trabalhadores. Tudo isso para que você realize as tarefas de maneira segura. Além de trazer proteção, conforto e bem-estar, ela aumenta a qualidade, produtividade e a eficácia das atividades. Neste programa você vai ver a análise ergonômica dentro da mina de superfície, a ergonomia física, cognitiva e organizacional e alguns cuidados que você deve tomar ao realizar as atividades. A empresa onde você trabalha, através da equipe de segurança e saúde no trabalho, define uma série de procedimentos para a sua proteção. Uma delas é a análise ergonômica. Nesse processo, os possíveis riscos são identificados criteriosamente. A partir deles, um conjunto de medidas de controle específico é elaborado, ou seja, é feito um plano de ação próprio para a realidade daquele local. Na mina a céu aberto, por exemplo, as condições geológicas, topográficas e ambientais são levadas em conta. Esse estudo, que é feito de maneira rotineira e regular, define os movimentos e posturas corretas para executar cada atividade realizada por você e é baseado em 3 aspectos. Vamos ver um pouco de cada um deles? A chamada ergonomia física é aquela que, como o próprio nome diz, avalia as exigências físicas a que o trabalhador está submetido em relação aos materiais, carga e equipamentos. Já a ergonomia cognitiva engloba processos mentais, de percepção e as funções corporais que permitem a mobilidade do seu corpo. Ou seja, é a maneira como você e seus colegas processam a informação e executam as tarefas. E, finalmente, a ergonomia organizacional conta com a estrutura e com a organização da empresa. De uma maneira mais simples, significa que aspectos como a divisão de tarefas, horários, jornadas e pausas influenciam no seu bem-estar. Mas agora, que tal ver como aplicar a ergonomia na prática? Eu estou aqui com a Rosa Oliveira, que é médica do trabalho. Rosa, quais são os cuidados básicos que o trabalhador deve ter ao executar as atividades? Os cuidados são muito simples, tá? Fáceis de ser executados. O primeiro é ele conhecer os procedimentos, as orientações ergonômicas voltadas para aquela atividade que ele está executando. Okay? Esses conhecimentos, como é que ele adquire? A própria empresa, ela repassa isso para os empregados, através de treinamentos, através de folders, através das análises ergonômicas que são feitas, né? E no momento que ele adquire esse conhecimento, é importante que ele execute esse procedimento no seu dia a dia. Depois disso, é extremamente importante que ele tenha também uma consciência corporal. O que a gente chama de consciência corporal? É o trabalhador conhecer o seu corpo e respeitar os seus limites. E na maioria das vezes o corpo fala com a gente o tempo inteiro, ok? Então, dentro de uma atividade, mesmo que ele esteja respeitando todos os padrões de ergonomia, ajustou um banco de uma forma adequada, se ele fica naquela postura por um tempo prolongado, aquilo ali vai desenvolver uma determinada fadiga em algum grupo muscular. E se eu estou atento, eu vou perceber aonde que está me incomodando e vou adquirir uma postura diferente para que eu possa corrigir e não gerar um adoecimento naquele local. Agora, eu imagino que realmente seja um desafio mostrar ao trabalhador que a ergonomia é importante e que não é uma ordem, é uma conscientização de fato. Com certeza. A gente tem uma tendência a ser muito imediatista. A gente chegar no ambiente de trabalho e logo começar, exatamente, sem se preocupar em preparar para aquilo que você está fazendo. Mas é isso mesmo, essa insistência, essa divulgação, essa fala no dia a dia que a gente vai mudando esse conceito. E você pode me dar um exemplo de como pode ser aplicada essa micropausa no trabalho? Essas micropausas são simples, não é nada de ficar horas parados, grandes minutos parados, são micro mesmo, né? A gente fala aí o quê? É mudança de postura. Se eu estou assentado dentro do equipamento ou até mesmo no escritório, eu vou levantar,
A partir do momento que eu levantei, aquele músculo que estava fadigado, ele deixa de ser fadigado, ele é compensado, né? Então, o ato de levantar, o ato de você beber uma água, você tomar um cafezinho, você conversar com o colega do lado, isso são exemplos práticos de micropausa. Você pode aproveitar muito também, são exercícios práticos de alongamento, né? De membros, de coluna, fáceis de ser realizados por qualquer um. Você pode me dar um exemplo de como a ergonomia pode ser aplicada? Um dos exemplos assim, práticos para a gente estar falando aqui do dia a dia é a operação de caminhão, né? Onde você vai ver todas as etapas que o operador tem que seguir para ele conduzir o veículo de uma forma segura e saudável. Agora, é importante perceber que são ações feitas no trabalho, mas também podem ser levadas para a vida. Para o seu dia a dia, isso aí é a forma que você tem que conduzir o seu veículo de passeio. Sem sombra de dúvida. E é a forma que você tem que estar na mesa da sua casa executando uma atividade de escritório. É um cuidado a longo prazo. A longo prazo, com certeza. É para o dia a dia, não só para o trabalho. Perfeito. Muito obrigado, Rosa. Por nada. Não é só isso, não. Existem mais cuidados ergonômicos. Quando for levantar algum material, agache com a coluna reta. Aproxime a carga do corpo e levante mantendo a postura. Dependendo do peso, peça para um colega te ajudar. Evite pegar materiais direto do piso. O ideal é que aqueles mais pesados estejam em cima de suportes, como estrados e plataformas, para que você não precise abaixar tanto. A equipe de SST pode estabelecer um sistema de rodízio que você deve seguir. O objetivo é tornar os postos mais flexíveis em caso de falta de pessoal, reduzir a sobrecarga e facilitar a aprendizagem de novos trabalhadores. Você vai ver agora alguns exemplos de boas práticas da empresa que contribuem para a sua saúde e conforto. Promover campanha informativa e permanente sobre posturas ergonomicamente corretas, através de cartazes, palestras e lembretes no quadro de avisos. Outra boa prática dentro das empresas são os exercícios de alongamento e fortalecimento muscular. Aderir à prática é mais uma ótima opção para a sua saúde. Neste programa você viu como a análise ergonômica é feita dentro de uma mina de superfície, os tipos de ergonomia que influenciam no dia a dia de trabalho e exemplos de boas práticas que podem ser adotadas pelas empresas. Para fechar, como a gente sempre reforça aqui, esse sucesso depende da participação de todos, principalmente de você. Bom trabalho e até o próximo programa. Em uma mina de superfície transitam caminhões, tratores, escavadeiras, além de outros veículos. Cada um exige cuidados próprios, não só para circular, mas também para operá-los. Para que tudo isso seja feito com segurança, você deve seguir as normas dos fabricantes e o plano de trânsito elaborado para cada mina. E é isso que vamos aprender hoje. Neste episódio você vai conhecer o procedimento de segurança na operação de equipamentos em uma mina de superfície, os veículos leves e os equipamentos, as sinalizações de segurança e as normas de condução. Antes de mais nada, uma mina precisa ter um procedimento de segurança que regule a circulação e a operação de equipamentos e veículos leves. Aliás, você sabe a diferença entre eles? Os veículos leves são aqueles que transitam dentro de uma mina, como jipes, utilitários, caminhonetes, caminhões de apoio, etc. Já os equipamentos são esses gigantes aí. Olha o tamanho dessa escavadeira. Mas a diferença não é só na dimensão.
Os equipamentos fazem parte da produção de uma mina. São as escavadeiras, carregadeiras, caminhões fora de estrada, pá carregadeira, entre outros. Além do cuidado para conduzir um equipamento, é preciso ficar atento com suas partes móveis, como lanças, lâminas e caçambas. Sem contar que, por conta do tamanho e do peso, a frenagem dos equipamentos é bem mais lenta. Por isso, toda mina deve ter um procedimento próprio para a operação de equipamentos. Que tal vermos como ele é elaborado? O primeiro passo é analisar os riscos nas operações que envolvem equipamentos. O trabalho deve ser feito por pessoas capacitadas que conheçam a mina e as suas rotinas. Como referência, políticas e procedimentos de segurança de outras minas podem ser utilizados, mas o seu procedimento deve ser específico, de acordo com a própria realidade da mina. Na elaboração, os operadores são chamados para contribuir com ideias. E foi isso que vocês fizeram aqui nesta mina, não é, Célio? Foi. Nós ouvimos de quem está ali no dia a dia trabalhando, nós aproveitamos para disseminar e divulgar os procedimentos. Agora, depois do procedimento de segurança feito, existe um treinamento para esses trabalhadores? Sim, ele passa por um treinamento teórico em sala, ele faz uma avaliação teórica também em sala e a cada revisões eles são chamados para passar por uma reciclagem operacional e aí nós aproveitamos para verificar a quantidade de aprendizado dele. Agora, uma última pergunta. Pode acontecer dos procedimentos serem alterados? Os procedimentos também eles acompanham o dinamismo da mina. Há uma periodicidade de 18 meses para vencimento de cada procedimento. Mas se algo acontecer antes, que haver necessidade de mudar o procedimento, nós convocamos novamente todos os operadores para a sala, passamos todas as mudanças no procedimento e fazemos uma nova avaliação teórica desse operador. Os procedimentos de segurança para a operação de equipamentos devem contemplar, no mínimo, configurações seguras do equipamento, manuais de treinamento operacional, habilitação e capacitação contínua dos operadores, a largura mínima das pistas e a altura das leiras de proteção contra a queda. Ainda assim, não deixe de observar ao seu redor. A empresa deve abrir espaço para que os trabalhadores informem se alguma atividade apresenta risco. Caso isso aconteça, você deve informar ao responsável imediatamente, para que o trabalho seja suspenso. À empresa cabe investigar esses riscos para que não ocorram novamente. Além dessas medidas de segurança, também é papel da empresa investir em ações preventivas, como evitar que os operadores durmam durante o trabalho, um fator grave de risco. Antes de entrar na área da mina, é bom conferir se o equipamento está com todos os itens de segurança funcionando. Primeiro, verifique se as indicações de luz estão ok e se os faróis estão acesos. Máquinas de grande porte também devem ter um sinal sonoro de ré. E ainda, verifique os freios e a calibragem dos pneus. Seguindo pela pista, você irá perceber que ela foi projetada para os veículos que por aqui circulam. Como regra, vias simples devem ser 2 vezes maiores que o equipamento de maior largura. Em caso de pistas com mão dupla, esse tamanho deve ser 3 vezes maior. A poeira pode ser um perigo, sobretudo nos períodos de seca. Portanto, também é responsabilidade da empresa umidificar as superfícies da pista. Outro cuidado que você deve ter ao conduzir um equipamento é quando for necessário ultrapassar um veículo leve. Veja se a sinalização indica um local apropriado e as distâncias laterais mínimas. Jamais fique próximo ao veículo leve. A sua visão pode ficar encoberta, deixando o motorista no seu ponto cego, tanto na frente como nas laterais do equipamento. Na sua lateral oposta, o ponto cego é ainda maior. Portanto, além de manter a distância, fique bem atento à bandeirola e às luzes do veículo leve. Elas mostram onde ele está, não deixando que você os perca de vista.
Na hora de manobrar e estacionar, o princípio é o mesmo. Siga as sinalizações da pista e observe o que está ao seu redor. Ali pode ter um outro equipamento, um veículo leve, uma instalação ou até mesmo uma pessoa. Durante a operação, sua área de atuação deve ser isolada e sinalizada. Todos precisam saber que ali está sendo feito um trabalho. E muita atenção! Nunca utilize as carregadeiras e escavadeiras como plataformas. Essas peças não foram feitas para elevar pessoas. Nos limites da pista, leiras de proteção indicam até onde você deve ir, mesmo se você estiver no escuro. Sinalizações garantem a iluminação constante da pista. Mas não é só o seu caminho que deve permanecer visível. Equipamentos e veículos leves também devem receber fitas refletivas para ficarem mais visíveis. E, em alguns casos, podem ser colocadas até fitas com lâmpadas de LED. Seguindo essas dicas e o plano de segurança, seu trabalho na mina será bem mais seguro. Mas antes, vamos revisar o que foi visto até aqui. Neste episódio, você aprendeu a diferença entre veículos leves e equipamentos de mina, a importância de uma política de segurança própria para cada mina, o valor do treinamento e reciclagem dos operadores, como circular com segurança, a importância de realizar uma operação com segurança e o cuidado com as sinalizações. Operar um equipamento numa mina exige atenção e cuidado. Seguindo o que foi aprendido, você irá proteger a sua vida e a dos que circulam por aqui. Continue acompanhando a série e eu espero você no próximo episódio. Até lá! Em uma mina de superfície temos estradas, pistas, mão e contramão. Aqui o tráfego é intenso e envolve veículos leves e pesados. Para que o trânsito seja organizado e seguro, cada um tem que saber muito bem o que deve fazer. E é isso que vamos conhecer hoje. Neste episódio, vamos mostrar o plano de trânsito que uma mina em superfície precisa ter, os veículos leves e os equipamentos, as sinalizações de segurança e os procedimentos para circular, ultrapassar e estacionar dentro da mina. O primeiro passo para organizar o fluxo de veículos é criar um plano de trânsito que considere a circulação de veículos leves e também dos equipamentos de mineração. Você sabe a diferença? Os veículos leves são ciclomotores, motonetas, motocicletas, triciclos, quadriciclos, automóveis, caminhonetes, caminhonetas, etc. Já os equipamentos, que são bem maiores, participam da produção da mina. Eles cavam, perfuram, fazem o carregamento e transportam o minério. Mas a diferença não é só o tamanho. Os equipamentos são envolvidos com a produção da mina. São as escavadeiras, carregadeiras, caminhões fora de estrada, perfuratrizes, entre outros. Um dos pontos mais importantes no trânsito em áreas de minas é garantir o convívio seguro entre veículos leves e equipamentos. Por isso, toda mina deve ter os procedimentos de segurança para veículos leves e equipamentos. Agora vamos saber como ele é elaborado? O primeiro passo do procedimento é analisar o trânsito e a permanência de veículos leves na área da mina. Essa análise deve ser feita por pessoas capacitadas, que conheçam a mina e as suas rotinas. Uma mina pode pegar o procedimento de outras como referência, mas o seu procedimento tem que ser próprio, de acordo com as suas características.
Na elaboração, os motoristas e os operadores devem participar. E foi o que eles fizeram aqui na mina, não é mesmo, Luiz Felipe? Sim, positivo. Quando a gente começa a operação em uma mina, a gente padroniza o que já foi feito na mineração em outras minas, que é baseado em normas e a grande experiência que nossa empresa tem. Mas cada mina tem a sua especificidade, ou seja, tem particularidades que devem ser abordadas separadamente. E a gente aborda essas particularidades em reuniões como esta. E os motoristas e os operadores da mina também são ouvidos, porque a opinião deles é muito importante na formação do procedimento de segurança. Ou seja, depois desse procedimento também tem um treinamento. Sim, são poucas pessoas que são autorizadas a dirigir na lavra e essas pessoas são treinadas e depois são avaliadas para poder dirigir na lavra. E esse treinamento, ele é revisado? Periodicamente a gente faz a revisão desse treinamento e a reavaliação desses operadores que podem dirigir na lavra. E também existem algumas revisões que são feitas excepcionalmente devido a mudanças na lavra. Então deu uma mudança na estrutura da mina, tem que fazer um novo processo. Sim, o processo de lavra ele é muito dinâmico, ou seja, ele pode estar mudando a qualquer momento. Então qualquer mudança que interfira na segurança dos motoristas, a gente tem que fazer uma revisão no treinamento. Um bom procedimento deve ser objetivo, de fácil entendimento e, no mínimo, falar sobre a identificação de veículos leves, a área de abrangência do procedimento, o deslocamento de veículos leves nas diferentes áreas da mina, preferências de trânsito, velocidades permitidas, distância entre veículos leves e equipamentos e normas de ultrapassagem e estacionamento. Antes de entrar na área da mina, é bom conferir se o nosso veículo está com todos os itens de segurança. Primeiro, as indicações de luz. Os faróis, sempre acesos. Depois você já sabe, né? Os equipamentos são muito altos e é importante estar sempre visível para os operadores. Por isso, todos os veículos leves são obrigados a ter a haste com bandeirola, para chamar a atenção. E para melhorar, pode-se colocar uma lâmpada no alto da haste. Os veículos leves também devem ter um giroflex no teto, um equipamento muito útil no turno da noite. Dentro da mina, antes de ultrapassar um equipamento, veja se a sinalização indica um local apropriado. Aguarde a autorização do operador e obedeça às distâncias laterais mínimas estabelecidas. Caso não, lembre-se que é proibido ultrapassar em curvas, lombadas e interseções e evite ficar muito próximo do equipamento. O operador fica muito alto e você pode se colocar nos pontos cegos dele, tanto na frente como nas laterais do equipamento. E na lateral oposta ao operador, o ponto cego é ainda maior. Nesse momento, a gente entende bem a importância da bandeirola. E na hora de estacionar próximo a um equipamento, use o mesmo princípio. Não pare no ponto cego do operador. Mantenha uma distância bem segura. As velocidades nas minas são baixas. Observe a sinalização de limite. Estamos falando de estradas de terra, muitas vezes molhadas. Se já é complicado para veículos comuns, imagine para equipamentos que podem chegar a 450 toneladas. Portanto, obedeça o limite. É para sua segurança. Outra sinalização importante é a que indica locais de manobra e estacionamento. E também podem existir sinalizações que indicam preferencial ou vias principais e secundárias. Nessa hora, sempre pare, observe e aí então entre em uma nova via com segurança. A mina de superfície possui outras sinalizações além das placas, como esses pontaletes e essas leiras de proteção. Eles estão aqui para mostrar os limites da pista e são refletivos para que possam ser bem vistos até de noite. Quer ver? Todos eles podem ser vistos bem de longe e não deixam dúvidas da área da pista. E eu aproveito essa imagem de noite para mostrar que os caminhões fora de estrada e veículos também podem receber fitas refletivas para ficarem mais visíveis. E em alguns casos podem ser colocadas até fitas com lâmpadas LED. É isso aí, não faltam boas ideias para tornar o trânsito em Minas mais seguro. Agora é só seguir o procedimento, mas primeiro vamos revisar os assuntos de hoje. Neste episódio, aprendemos a diferença entre veículos leves e equipamentos de mina, a importância de um plano de trânsito próprio para cada mina, o valor do treinamento e reciclagem dos motoristas e alguns procedimentos de condução. Dirigir um veículo leve numa mina exige atenção e cuidado. Seguindo o que aprendeu aqui, você vai cuidar da sua saúde e de todos que circulam na mina. Continue acompanhando a série e eu espero você no próximo episódio. Até lá!
O trabalho em mineração é complexo, envolve muita gente especializada e muitos procedimentos que garantem a sua segurança em qualquer etapa da produção. Hoje eu vou te mostrar como é realizado o desmonte de rochas, um trabalho que envolve explosivos, mas que é seguro se for feito sem pressa, com coordenação e atenção ao planejamento de segurança. Vamos lá? Nesse episódio você vai conferir os diferentes tipos de explosivos usados no desmonte de rochas, o que deve fazer parte do plano de fogo, a preparação do local de detonação, a forma segura de perfurar a rocha, o carregamento dos furos para a detonação e sinalização da área de detonação. Para começo de conversa, você precisa conhecer os tipos de explosivos usados no desmonte de rochas. Alguns deles são explosivo encartuchado, explosivo granulado e explosivo de bombeamento. O plano de fogo é a descrição de todo o planejamento para a detonação. O foco dele é a segurança das pessoas envolvidas, direta ou indiretamente, com o processo e também do meio ambiente. Ao meu lado, Márcio Carvalho, técnico especializado em desmonte de rochas. Márcio, o que deve fazer parte do plano de fogo? O plano de fogo deve ser simples e de fácil entendimento. Nesse plano de fogo deve conter todas as informações pertinentes à detonação, como por exemplo, diâmetro dos furos, profundidade dos furos, altura da bancada, tipo de explosivo a ser utilizado, bem como a carga utilizada também nesse processo. O plano de fogo deve conter todas as informações necessárias, considerando os aspectos ambientais e a ocupação da área próxima da detonação. Bom, então vamos lá ver os preparativos? Vamos sim! Após a inspeção cuidadosa do local do desmonte, começa a perfuração da rocha para a colocação dos explosivos. Nesse trabalho, todos devem usar os equipamentos de proteção individual recomendados: capacete, calçados, óculos de segurança, protetores auriculares e luvas de raspa. Se você precisar trabalhar próximo à borda de uma bancada, use cinto de segurança bem ancorado e coloque uma tela de proteção. Para se fazer uma perfuração, é usada uma perfuratriz. Os tubos e mangueiras devem estar em bom estado e as conexões devem ter dispositivos de bloqueio para evitar que se soltem. Um manômetro, um termômetro e uma válvula de escape fazem parte do equipamento. Feita a inspeção, se algum defeito for encontrado, o supervisor deve ser informado. A perfuratriz precisa ser colocada em local estável e você não pode se aproximar das brocas e dos trados em rotação. Também não se apoie no porta-brocas durante a operação. Os explosivos devem ser transportados em contêineres não condutores de eletricidade e separados dos detonadores e acessórios. Na hora de carregar os furos, somente pessoas treinadas, autorizadas e identificadas devem estar no local. É proibido manusear explosivos na chuva, especialmente com raios. Nesses casos, a área precisa ser evacuada. Após o carregamento de todos os furos definidos no plano de fogo, é feita a escorva, que é a colocação dos iniciadores nos explosivos. Uma pessoa qualificada é responsável pelo sistema de iniciação. Se você suspeitar de interrupção da carga ou de danos ao sistema de iniciação, informe ao responsável. E para concluir essa etapa, confira a altura dos furos antes de realizar o tamponamento deles. O refúgio para o cabo de fogo ou blaster
é onde se comanda a detonação. Esse refúgio deve ser montado fora do alcance do lançamento de rochas, de preferência na direção oposta, e deve ser resistente ao impacto de fragmentos. O refúgio nunca deve ser montado aos pés ou cristas de bancada e não deve ser improvisado com veículos ou equipamentos. Tudo preparado e checado para garantir a segurança de todos. E agora, Márcio? Bom, após toda a checagem, se realmente todos os furos estão conectados e devidamente acertados, então o Blaster faz a conferência final e então ele conecta os estupins que serão os iniciadores da detonação, que no caso são 2, para garantir a segurança da iniciação. Em seguida ele se desloca para o veículo, que já estará ligado e com uma pessoa para acompanhá-lo. Então ele se desloca a um ponto seguro, que no nosso caso é 500 metros de distância mínimo da área de detonação. E a comunicação também é um fator essencial nessa etapa. Exatamente. Ele só vai fazer essa iniciação após constatar que todos os pontos estão devidamente cercados para impedir a entrada de pessoas estranhas à área de detonação. E nessa área, só profissionais capacitados. Exatamente. A pessoa deve ser treinada e qualificada para essa função. O plano de fogo avalia o sentido do lançamento de rochas e a distância. Ele determina a área que precisa ser isolada, sinalizada e controlada para que pessoas e veículos não entrem. A vigilância usa vestimentas para reconhecimento e sinalizadores para chamar a atenção, como bandeirolas, por exemplo. Outra coisa importante, devem possuir rádios para que falem entre eles e com o controle da detonação. Todos devem ser avisados sobre o dia e o horário do desmonte de rochas. E mesmo com essa divulgação, cavaletes, cartazes e avisos devem ser afixados, informando a área isolada e a hora da detonação. A detonação só vai adiante se a vigilância der o ok, certo? Exatamente. Após checar se todos os pontos estão cercados e a vigilância der ok, então eu peço silêncio no rádio, faço uma conferência visual final e então faço a iniciação da detonação. Aí é hora de detonar. Correto. A inspeção da área detonada visa procurar por explosivos e detonadores que falharam. Essa busca é orientada e realizada pelo responsável pela detonação e sua equipe. Caso algo seja encontrado, deve ser registrado no plano de fogo e os restos de explosivos ou detonadores devem ser removidos e destruídos. Bom, você viu que realizar o desmonte de rochas é complexo, mas que tem todos os procedimentos que garantem a sua segurança e a de todos que estão envolvidos, direta ou indiretamente, com a área de trabalho. Relembre agora o que vimos neste episódio. Hoje você conferiu os diferentes tipos de explosivos usados no desmonte de rochas, o que deve fazer parte do plano de fogo, a preparação do local de detonação, a forma segura de perfurar a rocha, o carregamento dos furos para detonação e sinalização da área isolada. Por hoje é isso. No próximo episódio eu te encontro para conhecermos mais um pouco sobre a segurança no trabalho de mineração. Até lá!